Olá, você está vendo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o jornalista Ângelo Ananias, também o jornalista Bruno Andrade, o jornalista Ícaro Leal, da TV Câmara Jacareí. Estamos debatendo a realização da Copa do Mundo no Brasil. Ângelo, Bruno, Ícaro, a gente está falando dos vários problemas aí que envolvem a realização dessa Copa, a questão da construção dos estádios, o famoso legado. Mas aí no primeiro jogo, o Neymar vai lá, mete 3 gols, dribla todo mundo, e aí esse grito de que não vai ter Copa, ele é calado? Já está sendo calado agora, né? Porque, como eu falei, a questão técnica é muito mais valorizada pelo leitor, pelo torcedor. E dentro da Copa do Mundo, tudo vai ser maquiado, tudo vai ser escondido. A questão técnica vai falar mais alto. Talvez seja discutida a questão política, organizacional, se a seleção perdeu, vai ter um fracasso antes mesmo numa final. Aí sim, além de bater na questão técnica, vão bater na questão de legado, na questão de valores que foram gastos. O que vai sobrar, e tudo mais que vai sobrar. A nossa participação na festa. Exatamente. Eu mais ou menos nessa linha. Feliz ou infelizmente, esse é o nosso comportamento enquanto brasileiro, né? A hora que a bola começa a rolar, você se contagia pelo clima, se envolve de tal forma que essas coisas todas serão esquecidas. Mas elas podem até você dar um tempo nisso, mas eu confesso que o Brasil deve pegar no pé, sim, deve fiscalizar rigorosamente o antes e o depois de tudo aquilo que está se fazendo para a realização da Copa do Mundo. Vocês acreditam que essas manifestações, isso vai eclodir durante... É isso que eu ia falar agora. Não adianta nada querer fazer manifestação agora. Se era para ter feito uma manifestação, era em 2007, 2008, quando a Copa estava para ter chegado. Fazer isso agora vai piorar a situação e vai passar uma visão para o exterior ainda pior do que o Brasil já é. Então vai brigar lá para quê? Vai tomar tiro de borracha, vai tomar spray de pimenta? A troco do quê? O dinheiro já foi gasto, já vai tudo feito. Se quer reclamar, reclama na hora. 2007, quando soube que a Copa ia ser no Brasil, fosse pra rua, fizesse essas manifestações, fazer em véspera de jogo, atrapalha o evento e a visibilidade que o Brasil, que já é a visão que o Brasil, a população do exterior tem, de piorar ainda mais. E olha, para a gente que já esteve lá, o fascínio de uma Copa do Mundo é uma coisa impressionante. Ele é de uma grandeza tão peculiar que a sensação que você tem vendo pelo monitor de uma televisão ou estando no estádio, num destes que vai sediar aí a Copa do Mundo, que você está no estádio da Europa, não resta a menor dúvida. Então, esse padrão FIFA, que tem tudo a ver com aquilo que está no entorno do estádio, mas ele é mais exclusivista para a arena de jogo do que propriamente para aquilo que está no entorno do estádio, tanto que você não ouve a FIFA ser dura, ser contundente nas observações que ela faz em relação a essas obras de infraestruturas que não estão concluídas. Você só vê a FIFA se levantar, mostrar alguma rebeldia ou advertir o Brasil quando ela vai ao estádio e está caindo a arquibancada. Aí a FIFA entra em ação. Quando é para dizer que o metrô não funciona, que não tem avenida que nos leve até um estádio da FIFA, um desses que vão sediar a Copa do Mundo, você não vê a FIFA se manifestar de forma tão contundente. Então, assim, esse fascínio é uma coisa de louco, porque a sensação que você tem, vendo inclusive a Copa das Confederações, é de que você está ali dentro de um estádio na Europa, na Alemanha, na Itália, em qualquer outro país que sediou a Copa do Mundo ao longo dos tempos, não no Brasil, que é uma coisa muito exclusivista, muito específica desse tal de padrão FIFA. Bruno, você que esteve em Recife, na Copa das Confederações, deve ter tido contato muito com jornalistas estrangeiros, portugueses, espanhóis, italianos. Qual que era a ideia que eles tiveram aí da Copa das Confederações aqui no Brasil? Você acha que teve alguma coisa positiva, alguma coisa negativa? Qual que foi a visão deles? Eu não sei se eu sou azarado ou se eu fui sortudo por estar numa sede tão problemática. Pra gente que é jornalista é bom. Poxa, tantos problemas pra gente fazer a apuração, pra ir atrás é melhor. Então, por esse lado, eu vejo que foi positivo. Recife foi a sede da Copa das Confederações mais complicada. Foi onde o Uruguai sofreu para treinar, onde teve trânsito, onde demorou. A Itália sofreu. A Itália deixou de treinar. A Itália falou, não vou treinar. Desculpa, o Uruguai falou que não ia treinar mais. Preferia treinar dentro do hotel, fazendo academia, do que ficar 2 horas no trânsito para treinar no centro do esporte, que era 20 longe. Lesionar um jogador. Exatamente. Olha que absurdo no ambiente de Copa do Mundo. Isso fora do estádio. Isso que a gente Entrando não no vê. estádio, eu lembro de todas as vezes. O jogo... Problema de segurança com a seleção da Itália também, mas não foi lá. Não, foi da Espanha que assaltaram o hotel. Mas aí teve toda uma... A seleção levaram prostitutas, teve todo um negócio então também. tem Eles pediram para ser bastidor assaltados, aí. não foi assim, invadir o hotel. A questão de segurança complicou também. Mas o que lembra a cabeça
acabava o jogo, você ia para a sala de imprensa para entrevistas dos técnicos, para coletivas de imprensa. Esse caminho, coisa de 10 minutos, que você passava por dentro do estádio inacabado, porque dentro do estádio na arquibancada, na sala de imprensa, vendo o gramado, tudo bonito. Mas o contorno que você fazia para pegar escada, passar por baixo, eu passava vergonha de Uruguai dando risada do teto quase caindo. Você passar por um chão, por um cimento, passar numa parede só no reboco, italiano dando risada, uruguaio dando risada. Poxa, o Brasil é muito maior que o Uruguai. A questão financeira é muito maior, o investimento é muito maior, a nossa estrutura é muito maior que o do Uruguai e a gente sendo ironizado pelos uruguaios. Então foi assim com o italiano, foi assim com o espanhol, foi assim com o uruguaios. Isso em Recife, não sei nas outras sedes, mas Recife foi caótica dentro e fora de campo. Ele me fez lembrar aqui um episódio da Copa de 2006, quando eu estava na Copa das Confederações em 2005, numa cidade chamada Leipzig, que era do bloco oriental, ali na antiga Alemanha Oriental. Uhum. E o Brasil fez um jogo ali, num dos jogos da Copa da Confederação, das Confederações, ele disputou nessa cidade em Leipzig. A menos de 1 quilômetro do hotel onde o Brasil estava hospedado, no centro da cidade, com toda a infraestrutura, com toda a segurança, você enxergava obras de trólebus, obras de metrô, de sinalização de trânsito, essa coisa toda que o país ainda estava se adequando para realizar a Copa do Mundo um ano depois. Em Leipzig, especificamente, você via a menos de 1 quilômetro onde a seleção brasileira estava hospedada, obras dessa natureza, que não interferiram na realização do jogo, na organização da Copa das Confederações e muito menos na Copa do Mundo, porque a cidade voltou a sediar um ano depois jogos da Copa do Mundo sem nenhum tipo de problema. Se a gente tentasse traçar um paralelo, para a gente entrar um pouquinho nessa também da dimensão esportiva do evento, tentar traçar um paralelo entre como nos preparamos para sediar a Copa e como nos preparamos para disputar a Copa, como que vocês veem essa relação? A equipe, nós estamos repetindo esses mesmos erros de planejamento também com a equipe de futebol? Você entrando na questão técnica. Na questão técnica. Eu acho que a troca assim, entrando no lado técnico totalmente, a troca do Filipão, eu acho que foi acertada, apesar do Mano estar numa época que estava começando a acertar o time. Foi bem feita, foi feita a tempo. O pessoal fala que não foi feita a tempo. Poxa, foi feita a tempo. O Filipão teve um tempo, jogou a Copa das Confederações. Criou-se uma equipe. Hoje, pela primeira vez, o Brasil chega com uma equipe pronta no setor defensivo mais que no setor ofensivo. Hoje a gente discute muito mais a questão do Fred, a questão do Oscar, a questão do Paulinho, do que se discute uma defesa. Antigamente você ia para uma Copa do Mundo com o Brasil, hoje eu posso falar melhor, o ataque era sempre a questão positiva e sempre sem crítica. Verdade. Temos um time montado do meio para frente. Hoje o Brasil, pelo menos eu sou mais novo, mas eu acompanhei outras Copas. É a primeira vez que o Brasil chega com uma defesa muito bem postada, apesar do goleiro ser uma questão ainda de muitas críticas, mas tem ali um setor defensivo que para mim é o melhor do mundo. E a questão do Neymar ali na frente, com um ataque ainda é complicado para finalizar. Então o Brasil não chega como favorito, talvez por jogar em casa tenha esse favoritismo, mas que dentro de campo é complicado. Mas é isso, a minha visão é essa. O Brasil chega muito bem na defesa, mas com muitas discussões e dúvidas no ataque. Uma das poucas vezes que o Brasil chega a uma Copa do Mundo. Você acha que a gente não reproduziu essa desorganização, pelo menos dentro de campo? O Filipão tentou organizar bastante isso. Uma coisa que tem que se tirar o chapéu, quem for convocado hoje, se você convocar 23 jogadores, se fizer um debate entre a gente aqui, a gente vai discutir um outro nome. Vai ser diferentemente como forem outras convocações, que, poxa, tinha 6, 7 caras que, poxa, surpresa, discutíveis. Hoje, se o Filipão convocar 23, eu acho que a gente vai discutir aqui 1, 2 ou 3 no máximo. Então, o Filipão criou-se um grupo muito bem organizado, mas com carências por questões do Brasil. Você não vê hoje um reserva pro Fred. Você vê o Jô, que até pouco tempo atrás era discutido se ele era titular no Internacional. Ou seja, a gente não tem um centroavante reserva. Então isso é discutido, mas a questão defensiva e a questão do Filipão estar organizado, eu tenho certeza que ele vai levar os melhores, a discussão de quem ele vai levar vai ser pequena e a dúvida vai ser no ataque. A constatação é essa, quer dizer, quem joga aqui pode estar frustrado por não ter tido outras oportunidades em termos de seleção brasileira, diferentemente daqueles que estão na Europa e tiveram várias oportunidades e estão no grupo, são os mais cotados aí na convocação final. Não é um demérito para quem está aqui, também não é algo extraordinário para quem está lá fora, é uma circunstância. Infelizmente, quem está lá fora ganha uma certa visibilidade em função do mercado europeu, que é extremamente valorizado, e o cidadão que não era nada no Brasil acaba voltando como rei quando joga na Europa. Existem vários exemplos aí ao longo dos anos que constatam isso que eu estou dizendo.
Agora, assim, eu ainda tenho lá as minhas dúvidas em relação à capacidade do Brasil de ganhar essa Copa do Mundo. Eu já estive mais pessimista, fiquei um pouco mais otimista depois que o Felipão assumiu, uniu um pouco mais o grupo em torno dele, que é muito a característica do Felipão, essa coisa da família, né? Quer dizer, quando você tem um grupo em qualquer atividade profissional que está unido e está centrado, está focado na causa, que é o que o Felipão consegue passar para o seu jogador, você já tem aí meio caminho percorrido. Então eu acho que nesse aspecto a seleção brasileira está muito bem. O aspecto que me preocupa se chama Neymar. Eu acho que o Brasil, para estar bem na Copa do Mundo, passa efetivamente pelo Neymar. Se o Neymar estiver bem, estiver inspirado e conseguir se colocar dentro de uma Copa do Mundo como ele se colocou na Copa das Confederações, estiver comprometido com aquilo, eu acho que o Brasil vai nadar de braçada. Caso contrário, já vou até deixar meu palpite aqui, eu acho que a Alemanha vai ganhar a Copa do Mundo. E na questão do Neymar é engraçado, eu falei agora de chegar pronto pela primeira vez, com uma defesa pronta e um ataque em dúvida. É a primeira vez que o Brasil chega na Copa do Mundo com uma pessoa tão nova como o principal jogador. O Pelé em 58 era reserva. Exatamente. E pouca gente conhecia. Hoje o Neymar chega como centro das atenções, um garoto de 21, 22 anos, que chegou agora no Barcelona, ganhou tudo bem, é um grande jogador, mas como é que ele vai suportar aqui? Suportou bem na Copa das Confederações. É a primeira Copa, né? Mas é uma Copa do Mundo, é uma outra pressão. Como o nosso principal jogador de 21, 22 anos vai lidar com a pressão? Então, mais do que a questão técnica, como ele está, é a questão psicológica. Como é que o Brasil deposita no seu principal jogador um garoto de 22 anos? Nunca foi assim. Em todas as outras Copas, o principal jogador já era calejado, tinha seus 28, 30 anos, campeão já do mundo com outros times, eleito o melhor do mundo em outras ocasiões, e o Neymar chega totalmente numa incógnita nessa questão. Ninguém discute a questão técnica dele, discute a questão psicológica. Vocês acham que, então, em todo esse contexto que a gente está debatendo da realização da Copa no Brasil, o que ela deixa, o legado, isso é como se fosse uma realidade paralela a essa realidade do campo e da preparação, da seleção? Isso não... Eu acho que são duas coisas distintas. Embora eu ainda me frustre um pouco por essa coisa muito em voga hoje, que é o analfabetismo funcional, ou seja, o cidadão lê, mas não entende aquilo que lê, não consegue interpretar aquilo que lê, e infelizmente a gente ainda está num país em que o índice do analfabeto funcional é muito alto, né? Acima da média, acima da metade, por exemplo. Eu acho que são duas coisas distintas, sim. Eu acho que se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, isso pode ter, por exemplo, um efeito político para as eleições de outubro, que vão estar muito próximas. Só, paramos por aí. Mas o legado que ele vai deixar, de dinheiro mal gasto, de obra mal feita ou obra que não foi concluída, isso eu acho que a política brasileira, as pessoas que nos representam e comandam esse país, certamente devem estar atentas para isso, para poder dar prosseguimento e tentar encontrar um caminho, uma solução. Concordo plenamente. Falando também sobre o nível técnico, né? Agora um pouco mais, né? O que vocês acham da qualidade das seleções nessa Copa? Vocês acreditam que vai ser mesmo a Copa das Copas? Você acha que alguma estrela ficou de fora, no caso do Ibrahimovic, mas alguma outra estrela aí que poderia ter vindo e vai acabar ficando de fora? Como vocês avaliam no quesito técnico aí? Eu acho que se o Brasil lidar bem com a pressão, o Brasil é o principal favorito. Jogar em casa... Poxa, o Angelo acompanha o futebol há muito mais tempo que eu e sabe que jogar no estádio lotado a favor, você começa praticamente com 1-0 em campo. É muito difícil, você tem que ser muito mal organizado taticamente e ter um time muito ruim tecnicamente para deixar perder essa questão que é uma baita de uma vantagem. Então acho que o Brasil larga na frente e tem um time razoavelmente bem, acima de alguns e parâmetro com outros. Eu não vejo nenhuma seleção muito acima do Brasil, vejo seleções um pouco melhores, colocaria a Espanha e a Alemanha, por exemplo, mas elas não têm um salto de diferença tão maior. A defesa do Brasil é muito melhor que a defesa da Alemanha e a defesa da Espanha. Agora, o meio de campo é parâmetro. O Paulinho joga tão bem quanto um Xabi Alonso, quanto um Xavi. O Xavi é muito melhor, mas o Paulinho não deixa nada a perder. Então, o Brasil está abaixo de algumas seleções, mas não num nível muito grande. Então, a Copa está meio nivelada. Coloco o Brasil como favorito por jogar em casa e coloco a Alemanha e a Espanha pela questão de estarem jogando juntas há mais de 10 anos praticamente. Eu tive agora na ESPN um jogo entre Espanha, acho que Argentina, não me lembro. O time da Espanha é praticamente o mesmo, de 2006. Então é uma base que é mantida que tem que se levar em consideração, como é a base da Alemanha. Então são as principais seleções na minha visão. E colocaria uma surpresa. Eu vejo a França, pode achar até estranho, clássico de última hora, mas uma questão técnica e física absurdamente em vantagem das outras.
O jogador francês tem um Benzema, um Pogba, você tem um Sakho, você tem jogadores o físico muito avantajado, e isso no Brasil, a questão do calor, tudo mais, pode se levar em vantagem pela questão técnica também. Então eu colocaria 3 seleções e não descartaria a França como uma surpresa para chegar no eventual final. Acho que nenhum latino belisca aí. Argentina, Colômbia. A Argentina tem umas coisas, é estranha, né? A Argentina sempre chega como favorito e nunca vai, exatamente, né? Pra cá. E essa coisa perdeu para a Alemanha, né, as 2 vezes. Essa coisa do apoio da torcida que o Bruno fez referência, eu também enxergo mais ou menos por aí. E vejo assim o Brasil como diferente do resto do mundo. A pressão da torcida para um Brasil que joga em casa é muito diferente da pressão de um espanhol para uma Espanha que joga em casa, para um alemão de uma Alemanha que joga em casa. A gente que viu isso em loco pode perceber. Então, assim, essa coisa da pressão do torcedor brasileiro vai fazer a diferença, sim. E pro bem ou pro mal. Ou o jogador se desestabiliza, se entrega, ou o jogador vai para cima e ganha a Copa do Mundo. Contra a Espanha, o Brasil, na Copa das Federações contra a Espanha, o gol rápido do Fred ali foi muito por conta, não só do jogador brasileiro estar animado, mas com o espanhol, por mais experiente que seja, calejado que seja, poxa, o Maracanã lotado, quase 100 mil pessoas, desculpa, podia colocar o Pelé ali, que ele também tremeria um pouquinho se fosse contra ele. É complicado jogar num Maracanã lotado. Então a Espanha tremeu e o Brasil ganhou bem, não só pela questão técnica, mas eu tenho certeza que aquela pressão da torcida a favor foi um fator sensacional para o Brasil ter vencido. Bom, pessoal, infelizmente falar de futebol é sempre prazeroso, apesar de todas essas questões que a gente não pode deixar de também se atentar a elas, né, que envolvem a realização desse evento no país. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer ao Ícaro, agradecer você também, Bruno, Ângelo. Obrigado. E eu queria retomar, para a gente finalizar, uma questão que você levantou, Ângelo, que é a influência do Mundial nas eleições que se aproximam agora, né? A gente sempre fala que ano de Copa do Mundo, o resultado da seleção influencia o pleito. E uma Copa do Mundo realizada no Brasil, então isso... Se vocês fizessem uma avaliação um pouco sobre isso. A minha análise era assim, meio que cirúrgica. Se ganha, a política que governa fica bem para as eleições. No caso da presidente Dilma. Por quê? Porque o que vai estar em evidência é a conquista. Em tese, para esse brasileiro, para esse analfabeto funcional que não presta atenção nessas coisas ruins que acontecem no país, essa coisa da obra inacabada, do dinheiro mal gasto, vai ficar em segundo plano. Se o Brasil perde, as coisas se equiparam, se equivalem. E aí essa coisa da obra inacabada e do dinheiro mal gasto, talvez ele fique em evidência e deixe a perda, um vice-campeonato, uma simples desclassificação, enfim, para um segundo plano. Então, eu acho que tem tudo muito a ver com o resultado, sim, as eleições que vão acontecer 3 meses depois da final da Copa do Mundo. Essa eleição política, os políticos têm muito mais a perder do que a ganhar. Porque se você perde. A Copa é criticado tecnicamente e a questão de organização vem junto também. E se você ganha, você só fica na parte técnica, porque a parte organizacional vai ser lembrada, mas de um jeito muito menor. Sim. Então, no final valeu tudo a pena. Né? Então os políticos têm mais a perder do que a ganhar. Agora, entrando um pouco também na política, por que não? A CBF, pensando nisso, agora aqui na questão de futebol, mas também política, antecipou suas eleições para abril, muito por conta disso. A CBF, sim, tem muito mais a perder ainda do que a própria eleição presidencial. Para não correr riscos, né? Para não correr riscos. Se o Brasil perde uma Copa do Mundo aqui, tudo bem que o Del Nero vai ser eleito agora, mas será que ser tão eleito com tanta facilidade, assim, tendo questão de seleção para ser discutida e a questão organizacional? Então, a esperta foi a CBF ter antecipado as eleições. Então, cada um na vocês sua acham política. Vamos estourar o tempo do programa, mas vocês acham que perdendo ou ganhando, isso que você fala da CBF, pode de fato acontecer a gente vem acompanhando o bom senso, algumas discussões, pode acontecer alguma mudança no futebol brasileiro, em termos de organização? Nenhuma. Isso, perdendo ou ganhando? A gente tem o Ricardo Teixeira, que passa para o Marinho, que passa para o Del Nero, que depois vai acabar passando para o Reinaldo, que hoje é vice-presidente da Federação Paulista. Esse ciclo, esse grupo de pessoas vai se perpetuar muito tempo ainda. Com a bancada da bola ali no Congresso. Mas a bancada da bola não adianta. O que se muda no Brasil são os presidentes de clubes e de federações. Eles têm voz ativa para querer mudar. Enquanto eles tiverem ligação, relacionamento, ou o famoso rabo preso que alguns têm com os presidentes da CBF, com os futuros presidentes, nada vai ser mudado. Eu digo rapidamente, sem estourar o tempo, o caso emblemático, o André Sanches, que foi é opositor dessa atual gestão da CBF, é do Corinthians. O Mário Gobi, que apesar de ser brigado com ele, é do Corinthians.
Ou seja, tudo indicava que o Mário Gobi é pró-Andrés, por mais que tenha vários problemas. Semana passada foi o Del Nero levantou a sua chapa com 20 apoios de clubes da Série A. Nele estava o Corinthians. Como é que pode o Mário Gobi, presidente do Corinthians, que apesar de ser brigado com o Andrés, é do mesmo grupo, votar no Del Nero, já ser eleitor do Del Nero? Ou seja, o Corinthians, principal opositor da CBF, está votando a favor. Ou seja, não vai mudar nada. A própria eleição de um presidente no São Paulo, que foi presidente há 20 anos e está com tudo para voltar, no caso o Carlos Miguel Aidar, também acena para uma reaproximação do clube com a Confederação Brasileira de Futebol, que é presidida hoje pelo Marinho, que é um ex-jogador de São Paulo, né? Que é conselheiro do São Paulo. Quando ele tinha cabelo, nem peruca, ele usava na época até. Antes dele roubar medalha. Essas coisas todas. E olha, essa coisa de Copa do Mundo atrelada a resultado, atrelar a eleição a resultado de Copa do Mundo não é nova para nós. De 4 em 4 anos é sempre assim. A diferença é estar no Brasil. E estar no Brasil com esses elementos todos ligados à organização fora do campo, fora da bola rolando, que é a coisa da estrutura do estádio, do acesso, do dinheiro mal gasto, do dinheiro público e coisa e tal. A diferença é exatamente essa, porque de 4 em 4 anos você vê político, brasileiro especialmente, pendurado no resultado de uma Copa do Mundo para saber se ele vai ganhar a eleição 3 meses depois ou não. Isso é fato. Bom, pessoal, realmente agradeço a presença de vocês. Muito do que a gente falou e acho que explica esse último quadro agora, muito até da escolha das sedes, por que tal cidade, por que outra, muita coisa que tem aí que está muito além do futebol, das questões técnicas. Fica aí para você que assistiu o programa, fique atento, torça, mas fique atento ao que está acontecendo com o nosso dinheiro, reflita, né? A pátria de chuteiras é um jargão antigo, né? E se quer fazer uma manifestação, faça na época certa, fazer depois que está tudo feito. Faça, quem sabe na porta dos tribunais de contas aí, de cada estado, seria uma manifestação positiva. Então, muito obrigado pela audiência, esse foi o programa TV Câmara Entrevista, Copa do Mundo no Brasil.